palavra de Deus no livro de Ezequiel. Hoje nós vamos nesse terceiro domingo de reversão, Ezequiel 36, 25. A palavra de Deus diz: então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, o Espírito Santo, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei a seus pais, e vocês viverão o meu povo, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as impurezas, e farei vir o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vocês. Amém. Levante as suas mãos e fala: Deus, fala comigo. Fala: Espírito Santo, eu preciso ouvir a tua voz. Deus, fala ao meu coração. Eu não quero que seja mais um culto, que seja alguma coisa automática, mecânica, religiosa. Não, eu quero sentir, eu quero ouvir a tua voz. Sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, obrigado. Obrigado pelos teus filhos que estão aqui. Obrigado por aqueles que não desistem e os seus joelhos não se dobraram a Baal. Obrigado porque aqui existem pessoas sinceras que desejam te servir e viver a verdade da tua palavra. Por isso nos ensina a viver da maneira que o Senhor deseja, e derrame mesmo sobre nós estas águas para que fiquemos purificados. Toma minha vida nas tuas mãos, Senhor, e me usa mais uma vez, e que este povo, e cada um que está me ouvindo, assistindo, que está aqui presencialmente, seja tocado pela tua presença. Eu entrego ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eu preciso que o Senhor use a minha vida para que não seja eu, mas seja o Senhor a falar com cada vida. Eu te peço e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode sentar. Eu quero mesmo que essa palavra transforme o teu interior. Eu quero mesmo que estas águas que saem do trono de Deus, elas comecem a passar aqui em Vila Isabel, aqui na igreja, na casa, no coração e nas famílias que estão acompanhando, que estas águas invadam o teu interior. O profeta Ezequiel profetizou num período em que o povo estava muito distante, assim como esse período de Gideão. Eu já falei isso, mas vale a pena a gente lembrar que depois que José cresceu, ele trouxe a sua família para o Egito, eles se multiplicaram, eles cresceram. Depois disso passou todo o período. Depois disso eles foram escravizados 430 anos. E depois disso, a gente sabe que Deus levantou a vida de Moisés. Eles passaram pelo deserto. Moisés morre e se levanta Josué, e Josué faz o povo entrar onde? Na terra de Canaã. Uma terra onde as pessoas adoravam muitos deuses, e Baal era o deus principal deles, assim como a deusa Acera, Azera, e também o poste ídolo, que era muito adorado nessa região. E quando as tribos começaram a ocupar
Canaã, e cada lugar ali passou a ser de uma tribo, os filhos de Jacó. De José ele não teve, mas os seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Depois que Josué morre, o povo foi se distanciando, eles foram se esfriando, eles foram se acostumando a viver a vida que aquele povo estava ali em Canaã e se prostituindo com os deuses deles. Eu já disse isso aqui, não quer dizer que todo mundo fez isso, mas a maioria do povo de Deus fez isso. E quando a gente lê Juízes capítulo 6, fala que o povo de Israel fez o que era mal ao Senhor. E durante muitos anos, não foi por um período, foi um período muito grande. E aí, Deus permitiu que eles fossem entregues nas mãos dos inimigos, que naquele período eram os midianitas, os amalequitas. Os midianitas eram os principais, os amalequitas e o povo do Oriente, era tudo povo nômade. E eles tinham seus camelos, e era uma multidão. E eles iam entrando nas terras, e eles invadiram a terra de Israel. E eles começaram a roubar a colheita, como a gente está aprendendo, que no início do ano, todo início do ano, quando eles iam colher tudo que eles tinham plantado, eles vinham como uma praga ali de gafanhotos. E eles destruíam e levavam e roubavam tudo. E o povo de Israel ficava como? Escondido em cavernas. A gente falou das cavernas domingo passado. Que a gente se esconde no dia da guerra e da luta. Porque eles estavam enfraquecidos. Primeiro espiritualmente. E segundo, materialmente. Porque eles não tinham recurso. Nem para lutar com aqueles inimigos. E aí Deus leva um profeta para profetizar para eles, porque eles tinham clamado, e eles tinham perguntado: o que aconteceu com o Deus dos nossos pais? Inclusive Gideão falou: aonde está o Deus dos nossos pais, que nos contavam as maravilhas desse Deus? Só que eles não olhavam para o quanto eles próprios tinham se distanciado de Deus. É aquela coisa, né? Já que eu tenho culpa, eu ponho a culpa em quem eu quero. Já que eu estou errado, então eu vou pôr a culpa. Então a culpa é de Deus, a culpa não é minha. A gente sabe que desde lá da criação do homem e da mulher, que perguntou: por que vocês comeram? Ah, o homem falou: foi a mulher que o Senhor me deu, ela que me deu. Ah, e a mulher falou: foi a serpente. É difícil a gente assumir a responsabilidade das nossas escolhas. De Deus ninguém zomba. O que eu semear eu vou colher. E quando o profeta Ezequiel aqui está falando que Deus estava fazendo uma aliança com o seu povo, e que o povo precisava ser purificado dos seus pecados, eles precisavam ser limpos de toda a contaminação dos deuses que eles tinham adorado, e que Deus estava pronto para trazer cura para a vida do povo. E querido, quando Deus determina que Ele vê o sofrimento do seu povo, e às vezes porque a maioria está distante, Deus vem e muda a nossa sorte. E Deus levanta homens e mulheres que comecem a ter uma atitude diferente, para que as pessoas vejam que quem está com Deus, quem está debaixo de fidelidade e obediência, vai sim fazer a diferença onde ele está. Haverá diferença entre o ímpio e o justo, para aquele que serve e aquele que não serve a Deus. E este é o ano que nós que servimos a Deus vamos nos levantar para trazer essa cura para a nossa casa, para a nossa nação, para o nosso povo. Porque nós vamos hoje, como Gideão, nos levantar e fazer o quê? Quebrar os altares que foram levantados
dentro da nossa casa, dentro da nossa cidade, dentro do nosso país. De que forma? De forma espiritual. Ninguém vai pegar aqui coisa e vai detonar. Nós vamos ter um posicionamento espiritual. Por quê? Porque aqui o profeta Ezequiel, ele fala: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Uma das músicas que eu acho mais linda, que eu tive a oportunidade de gravar, a música do apóstolo e a letra do meu irmão: água pura que desce do céu. Água pura, água viva que é Jesus. Ela entra e ela começa a trazer novo, porque água, querido, é vida. E quantos de nós estamos vivendo num deserto de sequidão, aonde nós estamos dessedentados, aonde a gente tem sede e não tem nada que nos sacie e que nos alimente? Então Jesus, Ele é a água da vida. Ele falou: eu sou a água da vida. E quem beber desta água, foi o que Ele falou para a mulher samaritana: se você conhecesse, se você soubesse quem eu sou, você pediria de mim, e do teu interior fluiria rios de águas vivas. Ou seja, quando Jesus entra em nós, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele nos traz vida, e Ele faz de nós jorrar essa vida. E o povo de Israel estava num deserto espiritual. Quando eu estou num deserto espiritual, as coisas não são mais emocionantes para mim, as coisas não são mais, vamos dizer assim, a gente não tem mais aquele entusiasmo, a gente não tem mais aquela alegria, quando a gente está passando por um deserto e a gente não é alimentado por essa água. E essa água hoje, além de te purificar, como o profeta profetizou, esta água também vai sair do teu interior, e rios de águas vivas vão fluir do teu interior. Ou seja, você vai ser uma pessoa que tem vida interior. Nós estamos vivendo no século das pessoas doentes emocionalmente, das pessoas que começaram a desenvolver tantos transtornos, queridos. E nos estudos que eu faço esse ano, eu vou me especializar em transtornos de personalidade. Existem tantos que eu nem imaginava que existia. Tudo isso por quê? Porque o homem adoeceu espiritualmente. E com esse distanciamento, e quando eu falo adoeceu espiritualmente, não são as pessoas que não conhecem a Deus, mas aquelas que conhecem e se afastaram, e começaram a seguir outros deuses, a obedecer doutrinas de demônios. Foram enganados, porque não cultivaram mais dentro delas a sã doutrina, a verdade. Pela necessidade que as pessoas têm, elas vão buscando, mas elas não sabem. Aquela mulher samaritana estava ali, pegando a água, e ela estava ao lado da fonte da vida, que era Jesus. E muitos estão ao lado da fonte da vida e não conseguem beber. Jesus, Ele disse: vem a mim, vem para mim e beba da água da vida. Essa água vai te purificar, mas essa água também vai te alimentar para que você não adoeça, querido. Porque hoje essas doenças, esses transtornos, hoje nós estamos vivendo uma crise de pessoas ansiosas. Nós estamos vivendo um tempo de crise de pessoas depressivas. As doenças, os transtornos, borderline, burnout, que a pessoa está tão estressada com o trabalho e ela não consegue mais. Bipolaridade, TDAH. Queridos, quando eu era adolescente, nem sabia que existia isso aí. Às vezes eu brinco com o bispo, ele fala que eu tenho, você fala que eu tenho TDAH-X, por um erro que ele... Por quê? Porque
Essa era, a modernidade, as redes sociais, a internet, fez com que o homem acelerasse o processo e começou a buscar coisas por causa do vazio interior. E nós, queridos, servos de Deus, às vezes estamos buscando ajuda, a fonte, a água, em outro lugar. Em Provérbios fala: beba da tua própria cisterna. Beba daquilo que Deus já te deu. Se alimente daquilo que você já recebeu. Mas por que eu tenho isso? Porque eu tenho aquilo? Claro, porque às vezes a gente é criado dentro de uma casa disfuncional, como Gideão. Gideão teve um pai chamado Joás, que ele começou a servir. Ele era um judeu, ele era do povo de Israel, ele era da tribo de Manassés, uma tribo que foi chamada para ser líder, uma tribo que foi chamada para realizar. E ele estava o quê? Descaracterizado. E ele começou a servir Baal como Deus. E ele criou, e ele construiu altares para Baal e para o poste ídolo. Na casa de Gideão tinha o quê? A idolatria. A idolatria de alguém que acreditou um dia em Deus, mas que naquele momento tinha se levantado outros deuses para servir. E sabe qual é o grande problema que nós estamos vivendo hoje, queridos? Pessoas que se desviaram, pessoas que deixaram de servir a Deus, de pessoas que têm a cultura cristã evangélica, mas de vida com Deus e vida espiritual não tem mais nada. Por isso que é importante a gente reconhecer que altares eu tenho levantado na minha vida, que altares eu tenho levantado para que Deus eu tenha adorado. E nós vemos aqui que Ezequiel, ele traz ao povo uma palavra profética de restauração. Porque o Senhor fala aqui: porei dentro de vocês o meu espírito. Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo. Porei em vós o meu espírito. Por quê? Eu preciso do Espírito Santo na minha vida, porque é o Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo, não é o pastor, o bispo, o meu líder, não. Quem convence, nem pai, nem mãe, nem ninguém, é o Espírito Santo. E quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus e abrimos espaço para o Espírito Santo governar a nossa vida, dirigir a nossa vida, a gente vai começar a compreender aquilo que é certo e aquilo que é errado. E aqui ele fala que vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais, e vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O que tinha acontecido com o povo de Israel? Eles tinham deixado Deus. Ele não era mais o Deus do povo de Israel, era Baal. E eles não eram mais o povo de Deus, porque eles tinham se distanciado de Deus. Mas hoje o Senhor quer trazer a reversão de toda essa malignidade que de forma consciente ou inconsciente faz a gente perder na nossa caminhada essa consciência. Eu preciso saber que através do Espírito Santo eu vou ser lavado, eu vou ser purificado, eu vou ser ensinado, eu vou ser convencido. E Ele, o Espírito Santo, através da unção que é derramada, vai quebrar todo o jugo, toda a hereditariedade, toda a maldição que trazemos de alguma forma dos nossos pais, dos nossos antepassados, até como hábitos, até como tradições. Nós vamos quebrar, porque nós precisamos viver realmente aquilo que é a verdade do povo de Deus. Em primeiro lugar, o que eu preciso para ter essa reversão?
e vencer essa malignidade, essas mentiras, vencer essas maldições que têm destruído a terra com tantas mentiras. Isso não quer dizer, queridos, que um servo de Deus não vai, às vezes, até desenvolver um transtorno. Não estou dizendo que isso é do diabo. Mas nós vamos adoecendo porque nós vivemos numa sociedade doente. Porque a gente vive e a gente vem de maldições familiares e até da forma como fomos educados e ensinados. Nós não desenvolvemos. E aí essas doenças, elas começam a se manifestar. Mas nós temos a fonte da vida. Nós temos a fonte da vida, que é Jesus. E eu preciso buscar ter saúde mental e emocional para não adoecer. Eu preciso buscar nessa fonte. Aquela mulher samaritana, ela tinha frustração por não ser amada e acolhida pelos homens que tinham passado na sua vida. Talvez ela fosse uma mulher com codependência, porque de repente, se ela não teve uma família, ou como ela viveu, a Bíblia não traz detalhes. Mas ela buscava nesses relacionamentos alguma coisa para preencher um vazio que estava dentro dela. E assim acontece com todo mundo. Até de pessoas que têm a fonte da vida, mas não vão lá e não bebem. Preferem muitas vezes se distanciar. E aí vão adoecendo, porque elas vivem esse sistema doentio, e ela entra nesse sistema doentio, e ela não consegue muitas vezes sobreviver. Eu sou fruto de um sistema doentio. Por isso, mesmo sendo uma mulher e uma serva de Deus, eu não deixei de sofrer a depressão, porque eu fui fruto de rejeição, eu fui fruto de abandono. E todos nós estamos sujeitos a estar nesses ambientes. E de coisas até piores que pessoas passam. Mas quando eu conheci a fonte da vida, não quando eu me converti, não quando eu me batizei, não quando eu fui batizada com o Espírito Santo, mas foi uma caminhada com Deus que eu fui aprendendo a me desassociar daquelas coisas que eu vivia doente, e estas águas foram me lavando. E quando essas águas vão te lavando, querido, você passa a ter a consciência, você passa a ter posicionamentos, você passa a ter uma mentalidade diferente, porque você foi acostumado a pensar. Gideão, ele tinha a mentalidade de ser o menor da sua casa e o mais pobre. Essa era a mentalidade dele, mas a experiência que ele teve ali com Deus, através da presença daquele anjo, através do seu chamado, ele deixou de ser aquele homem vítima do sistema. Ele passou a ser um homem que estava vivendo as promessas que estavam sobre a vida dele, sobre o povo, que num determinado momento parou, se esqueceu, abriu mão. E quando eu rompo com esse sistema doentio, maligno, quando eu rompo com esse sistema que quer muitas vezes me levar para um caminho aonde eu vou sim, com certeza, adoecer, eu preciso dizer não. Existe uma fonte para eu beber, e esta água vai purificar, vai me alimentar, e eu não vou precisar de outra coisa. E eu vou ter o Espírito Santo dentro de mim para me ensinar todas as coisas. Não é que a palavra fala? Não vai ser necessário que ninguém te ensine, mas a unção ensinará todas as coisas. Vai te ensinar a não pensar dessa forma tóxica que você pensa. Vai te ensinar a você não ter pensamentos de mal. Vai te ensinar a você não agasalhar que você é um coitado.
de que você é vítima de um sistema corrupto, injusto, disfuncional, e que você é fruto disso. Não, você é fruto do sonho de Deus. Quando Deus te gerou no ventre da sua mãe, Ele não colocou você dentro de um sistema para você ficar debaixo dele. Ele permitiu que você conhecesse até esse sistema, passasse por esse sistema, mas você não foi criado para ficar nesse sistema. Deus te criou para você ocupar a posição superior. Jesus, ele viveu num momento muito difícil, falando religiosamente. O homem tinha se perdido. O homem fazia as coisas por aparência, não fazia mais por um sentimento genuíno. E Jesus veio exatamente no momento em que o sistema religioso estava corrompido em todas as suas nuances. Por isso que Jesus não foi aceito dentro desse sistema corrupto que existia. E eu posso dizer para vocês, queridos, nós estamos vivendo dias assim. O sistema religioso está corrompido já há muito tempo. Mas hoje está na cara, porque hoje com as redes sociais a gente tem acesso a muita coisa. Tem muita coisa mentirosa, tem muita fake news. Mas por trás de muitas coisas tem realmente sim coisas que estão sendo denunciadas. E esse é um momento de vida espiritual do povo de Deus, aonde nós temos que sair desse lugar aonde nós adoecemos. Os nossos sentimentos adoeceram, os nossos pensamentos adoeceram, as nossas atitudes adoeceram. E nós precisamos resgatar os verdadeiros valores, os valores da palavra de Deus. Esses valores que não mudam e continua sendo verdade para nós. E eu preciso hoje denunciar isso em nome de Jesus, para a gente viver a reversão. Deus vai te curar desse sistema tão doentio que te adoeceu. Esse sistema doentio que faz muitas vezes as pessoas acharem que é tendo muito dinheiro. Já foi falado, ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a sua alma. Nós precisamos entender que esses valores, eles já foram e estão sendo corrompidos, mas nós temos que resgatar isso. E para nós terminarmos, 3 coisas importantes. Eu falei da primeira: lavar o interior de todo pecado e passado de dores. A gente precisa passar. A gente precisa passar dessa fase de ser pessoas que ainda vão ser dominadas pelo engano, pelo pecado. Quando a gente passa pelas águas do batismo, elas estão representando o sepultamento do velho homem, para renascer um novo homem, uma nova mulher. A gente continua pecando, a gente pode até pecar, mas a gente não pode viver na prática do pecado. É muito diferente você cometer um pecado, porque a palavra fala que todos pecaram. E todos nós pecamos, e quem diz que não tem pecado é mentiroso. Já tem um pecado aí. Mas nós não podemos viver na prática. O que desagrada a Deus? A gente continua fazendo o que Ele abomina e o que é errado, e a gente persiste. E a gente continua. Isso é pecado. Quando a gente erra, reconhece que errou, se arrependeu, confessou. É claro que a gente precisa tomar cuidado para não achar, eu vou pecar, já se preparar para o pecado e saber que depois Deus vai perdoar. Isso também é errado. Mas essas águas, elas vão nos purificar desse passado errado, das decisões, das escolhas, e naquilo que eu fiquei no engano, sem ter o entendimento espiritual. Quando a gente reconhece isso,
E a gente diz: não quero mais viver nessa prática. Deus falou para Gideão: vai lá e quebra os altares. Eu preciso quebrar aquilo que está me destruindo, queridos. Às vezes Deus não vai falar assim para você: olha, quebra tal coisa. Mas Deus vai falar: se afasta dessa pessoa. Se afasta. Porque essa pessoa te afasta de Deus. Às vezes é um relacionamento. Sai fora. Porque esse relacionamento te faz mal e te faz errar. Mas as nossas carências muitas vezes atrai esse tipo de pessoa. Atrai esse tipo de situação que é onde a gente mesmo se coloca numa presa, num cativeiro, e a gente não consegue sair. Jesus quer te libertar desse cativeiro que te domina, e por isso eu tenho que deixar sim as coisas, as práticas do passado, e quebrar esses altares. Qual que é o Deus que você serve? Que não é Deus, ou você está dividido como o povo de Israel no tempo de Elias. Vocês estão cocheando entre dois pensamentos, e era Baal ali de novo. Você viu que essa praga de Baal não saía? E nós vivemos um tempo hoje que existe uma malignidade que ela vem em geração, entra outra geração e continua, às vezes de formas diferentes, mas é a mesma entidade. É o mesmo demônio que vem para querer destruir. Por isso que tem países, o Brasil é conhecido pela prostituição. As mulheres do Brasil, quando viajam em qualquer lugar, os homens já olham com outros olhos. Por quê? Porque a imagem da mulher brasileira é uma imagem o quê? Vulgar. Então na cabeça deles acham que todas as mulheres brasileiras são fáceis. Porque é uma cultura que se vende, é uma cultura que foi assimilada. É uma cultura de Jezabel, que a gente sabe que domina o Brasil. Outros países, outras cidades até mesmo, são outros domínios. E aí o povo vai ficando com aquelas características e com aquelas maldições. Por isso que o Brasil, um país tão maravilhoso, tão rico em tudo, tem uma população miserável. Tem uma população sofrida e doída por causa dos altares que são levantados nessa nação. Então o que eu preciso quebrar isso. Eu preciso quebrar essa liga do passado que a gente teve, dos nossos antepassados que tiveram, e quebrar essas maldições. Fala em segundo lugar. Fala bem alto, em segundo lugar. Eu preciso me libertar de todas as amarrações emocionais e espirituais. Em Juízes 6, 25, Deus fala através do anjo que naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: leva o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é de seu pai, e corte o poste da deusa Azerá, que está junto ao altar. Ele precisava entregar uma oferta, ele precisava quebrar o altar de idolatria. Quebre a idolatria da sua vida, querido. Semana passada eu ministrei sobre essa oferta do segundo boi, que a gente precisa tirar aquilo que é do Senhor, porque foi durante 7 anos que eles estavam naquela situação. E quando eu entendo isso, eu quebro, o Senhor começa a me dar vitória. Contra quem? Fala, a minha luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas é contra principados, potestades e dominadores. Esses principados que faz muitas vezes o nosso país, a nossa família ficar em amarrações, em prisões e maldições.
E eu preciso me libertar dessas amarrações. Fazendo o quê? Quebrando o ponto de liga. Eu preciso quebrar a malignidade. Quando eu fui ministrar, uma das primeiras vezes eu fui ministrar sobre cura e libertação. E eu precisava ensinar logo ali no início da primeira igreja, a igreja de Alphaville, pessoas novas na fé, e eu precisava ensinar para elas, explicar de uma maneira que elas compreendessem o que era a maldição. Por que o diabo vinha e pegava família e filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e fazia com que essa corrente, essa malignidade fosse atingindo de geração em geração. Como é que eu quebrava a maldição da minha família? E eu estava em casa orando, e eu disse: Espírito Santo, me dá um exemplo, uma forma que eu possa explicar para as pessoas o que é poder legal. Quando eu dou poder legal para alguém, ela, em meu nome, ela vai lá e eu dou a autorização para ela, em meu nome, eu assino uma procuração. Está aqui meu genro que é advogado, tá certo? Eu assino uma procuração e eu dou a ele direitos legais. Então ele vai fazer, a pessoa vai fazer em meu nome aquilo que eu a deleguei. E eu preciso confiar muito, porque precisa estar escrito direitinho qual o poder que eu estou dando para ela, não é? Ela vai assinar, ela vai fazer alguma coisa, ela vai fazer a venda, ela vai... Eu dei poder legal para ela. E aí o Espírito Santo falou assim para mim: quando eu cometo um pecado, quando eu abro espaço para demônios e idolatria, a palavra fala que é ídolos do lar, que é feitiçaria, que é a rebeldia. Ela é um pecado de idolatria. Porque quando eu sou rebelde, eu quero fazer a minha vontade. Eu sou Deus de mim mesmo. Eu não quero me submeter a Deus. Vocês entenderam? E aí, eu entendi. E aí eu comecei a ministrar a cura e a libertação. Dizendo o seguinte: lá atrás, ou um pai, ou a mãe, ou um avô, ou um bisavô, tataravô, bem lá atrás, cometeu algo muito sério, um pecado. Quem é que não fez isso? Você conhece a história toda da sua família? A gente não sabe. Vindo de pai e mãe, os avós dos pais da mãe, os avós, né, do pai e da mãe, só aí já são 4 avós. Aí desses avós tem mais, que multiplica mais 4. Então quando uma pessoa dessa família, eu vim, né, a minha família de origem é Maier, é alemã. Então a família Maier foi amaldiçoada por escravos lá atrás. Por quê? Porque alguém lá da minha família escravizou. E nessa escravidão, o que judiaram, o que fizeram, esses escravos fizeram uma obra de magia negra, porque era com isso que eles trabalhavam, para destruir todos da família Maier, com doenças e miséria. O que aconteceu? Foi dado um poder legal. E eu preciso fazer o quê? Tirar esse poder legal daquele que está vindo e destruindo. Porque ele teve o quê? Uma consagração. Teve uma oferta derramada e muitos derramam sangue. Vocês sabem o que acontece? Pacto de sangue. Para destruir, para acabar com uma família. E aquela família começa a passar por coisas. Eu estou dizendo assim, uma delas. E aí você sofre a consequência. E em Cristo Jesus, toda maldição é quebrada. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem crê que é quebrado e não tem mais poder na sua vida. Mas o que acontece quando muitas vezes, mesmo pessoas da família crendo em Deus, outras pessoas sofrem as consequências, porque o poder legal ainda está na mão do inimigo para agir na vida de pessoas que não têm o Senhor. Quem aqui já foi ao médico e
quando ele pergunta: tem alguma doença na sua família? E que doenças são hereditárias, né? Vamos dar um exemplo aqui: diabetes. Meu avô era diabético, minha mãe era diabética e eu desenvolvi diabetes. Mas eu desenvolvi a diabetes porque minha mãe era diabética e meu avô era diabético? Só por causa disso? Não, é porque eu não me alimentei da maneira correta, como eles não se alimentaram. Então o que existe? Existe aquilo que eu tenho propensão. Todos nós temos propensão. Preste atenção nisso para a gente terminar. Todos nós temos propensão a cometer pecados. Porque a gente já nasceu com esse gene que está debaixo do pecado, não foi? A gente já nasceu com o gene de Adão e de Eva, sim ou não? Sim. Então a gente já nasceu propenso a pecar. Mas isso não quer dizer que eu não tenha o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai me ensinar a não ter determinadas ações e reações, porque se eu tiver essas ações e reações, eu vou ativar aquilo que eu tenho propensão. Então, ou seja, se eu vim de uma família que tem origem, maldição, e tem um poder legal na mão do diabo, foi dado para o diabo esse poder legal, e ele dá para os seus demônios virem atormentar o homem. Mas quando o sangue de Jesus está sobre a minha vida e eu renuncio essa vida pecaminosa, errada, o que vai acontecer? Eu posso continuar tendo a propensão, mas eu não vou ser doente, porque o sangue de Jesus Cristo me purificou. Porque a minha verdade é viver a vida de acordo com a palavra de Deus. E quando eu escolho viver dessa maneira, o pecado pode estar dentro de mim. Por isso que Paulo falou: o mal que não quero, é esse que eu tenho a propensão. E o bem que eu desejo, às vezes é o que eu tenho que lutar. Então existe sim a luta entre o espírito e a carne. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Amém? Aí eu tiro o poder legal do diabo, das mãos de demônios, e eu falo: aqui você não toca. Nessa casa, nessa família, o ciclo de morte, de destruição acabou, porque nós escolhemos viver de forma santa. O Senhor está aspergindo água para nos purificar, e nós vamos deixar para trás os nossos hábitos, os nossos erros, e vamos caminhar com Jesus. Amém? Fique de pé. Hoje nós vamos viver essa reversão, recebendo no nosso interior a marca da prosperidade, a marca advinda de um coração limpo e sincero. Deus vai te prosperar, querido. Deus prosperou a vida de Gideão, porque ele foi lá e tirou o poder legal que estava dentro da sua casa. Sabe por que eles estavam sendo assolados? Porque eles deram poder legal e o inimigo entrou. E eu quero orar por você que tem consciência que existe ainda na sua família esse poder legal, e você quer tirar hoje das mãos do inimigo. Porque existem pessoas ainda da sua família que estão sob a influência dessa maldição, e você quer quebrar hoje. O que Gideão fez? Ele tirou os altares que estavam na sua casa. Vem quebrar esse altar e consagrar a sua família, a sua vida para o Senhor. Vem aqui para o altar. Você que deseja hoje ser liberto de toda maldição, o Senhor vai reverter hoje, em nome de Jesus. E você não vai ser mais assolado, porque hoje é dia de nós limparmos o coração às deformações. Sabe por que existem coisas ainda que assolam a nossa família? Porque a nossa família tem uma característica:
Às vezes temos uma característica de mentir. E continuamos, é hábito. Mentira é hábito. Falar palavrão é hábito. E a gente está trazendo, a gente está invocando demônios. A gente está dando poder legal. E você vai quebrar hoje esses altares. Vem aqui, põe a mão aqui nesse altar. E você vai consagrar o Senhor em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Você vai quebrar os altares, as maldições. Sabe por que eu falei isso da família Maier? Porque quando a gente se converteu, Deus usou uma mulher de Deus, uma profeta de Deus. E ela disse, Deus me mostrou que a família Maier tem uma maldição feita por escravos. E ela não sabia nada da nossa vida. E o meu avô, meu pai, minha mãe, né? Na verdade é da família do meu pai, Maier, da minha mãe é Teixeira. E o meu pai contava que o meu avô, quando veio da Alemanha, na verdade meu bisavô veio da Alemanha, ele veio porque ele tinha uma família que tinha uma estrutura muito boa. Tanto que ele foi deserdado. Porque ele se apaixonou por uma mineira e ela era descendente de negros. E a família do meu bisavô deserdou ele porque não aceitava que ele se casasse com uma mulher assim, porque havia todo esse preconceito. E o meu avô nunca mais, meu bisavô nunca mais voltou para a Alemanha, ficou, teve meu avô. Meu avô acabou casando com a minha avó, que era suíça, e aí teve meu pai. Mas olha só, 2 tios nasceram com demência, nasceram com problemas mentais. E tudo que eles tinham de recurso, de herança, foi perdido tudo. Sabe como meu pai vivia? Meu pai vivia num estado miserável. Ele tinha dinheiro, ele tinha bens, mas ele era um homem miserável. E eu, durante a minha vida, eu sabe assim, aquela coisa de querer entender, porque a pessoa é assim. E eu quero dizer para vocês, às vezes não é culpa da pessoa ser do jeito que ela é. Ela está debaixo de uma maldição. Ela está debaixo de coisas que ela nem tem consciência. E nós que temos hoje a palavra, a verdade de Deus, a gente precisa quebrar. A minha mãe era muito católica. E ela tinha vários ídolos na casa dela. Aí ela se converteu, ela teve o câncer. Ela começou a ler a palavra e começou a entender que aqueles ídolos eram um ponto de contato. Era poder legal que ela dava para outros deuses, mesmo ela não acreditando mais. E ela um dia procurou o pastor e falou, pastor, eu tenho essas imagens. E ela tinha respeito. Ela não adorava mais. Mas ele disse, você precisa tirar essas imagens da sua casa. Porque isso aí ainda é um ponto. Cada imagem é um espaço para demônio habitar. Eu preciso tirar. Então tome cuidado, porque enquanto a palavra fala que isso é abominação. E às vezes a nossa casa está sofrendo porque a gente está apegado a coisas que a gente não tem mais que estar apegado. E eu vou ensinar vocês, se vocês concordam, não concordam, aceitam, não aceitam, é um problema de vocês com Deus. Eu preciso falar a verdade da palavra. E quando a minha mãe tirou essas imagens de casa, ela falou que foi uma libertação completa. Porque isso não veio nem da família do meu pai, veio da família dela, que era português e italiano. E ela quebrou aquilo. Não quebrou, mas ela tirou aquelas imagens. Ninguém vai violentar ninguém, mas ela entendeu que aquelas imagens, cuidado com amuletos. Ah, eu tenho uma nota de $1 na minha carteira para dar. Querido, isso é amuleto. Nem o símbolo profético a gente pode fazer amuleto. Isso aqui pode virar idolatria. Isso aqui é um símbolo profético do ano que a gente... Agora, se eu ficar adorando isso aqui, achando que é isso aqui que vai fazer, é idolatria. O que é idolatria, bispa? Tudo que eu coloco no lugar de Deus. Tudo.
Então hoje nós vamos quebrar, porque Satanás não pode mais encontrar espaço para ele querer ter o domínio. Está aqui, ó. Deixa eu pegar uma folha. Está aqui, ó. Você me deu autoridade para fazer. Você me deu autoridade, então eu vou fazer o que eu quero. Gostando você ou não. Enquanto você não tirar. Tira aqui, pastor, da minha mão. Tirou. Não posso fazer mais nada, não tenho poder legal para fazer. Eu tirei. Eu tirei o objeto, eu tirei o ponto de contato, eu tirei aquela malignidade que me faz ainda estar ligado a essas coisas erradas. Por isso que Deus falou: quebra os altares de Baal. E Deus está falando, esse ano é o dia da gente quebrar com toda a aliança. Gideão nem adorava aquele Deus, mas o pai adorava. E ele precisava quebrar essa malignidade. Amém? Amém? Eu vou falar uma coisa, Deus vai te mostrar o que você precisa tirar de dentro da sua casa. O que você precisa tirar do seu tablet. O que você precisa tirar do teu celular. O que você precisa tirar daquilo que são amizades e influências na sua vida. A gente vai amar todo mundo, a gente vai respeitar todo mundo, a religião, a fé, a crença, só que a gente não vai se associar a isso. Amém? Põe a mão nesse altar, eu vou orar, eu vou ungir você, e você vai quebrar agora. Tem pessoas aqui que já sabem o que precisa tirar da sua vida. Já precisa tirar aquele contato, já precisa tirar. Você vai hoje quebrar esses altares do seu coração. E nós vamos orar em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Bem baixinho, em nome de Jesus, me dá Minhas lamparinas em nome de Jesus. Senhor, quebra agora, meu Deus, quebra. Nós quebramos toda a maldição, tudo aquilo que veio, em nome de Jesus. Aqui. O barulho em nome de dos Jesus. seus passos, em nome de Jesus, eu te unjo. à porta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Desfaz agora, Senhor, todo engano. Quebra, Senhor, tudo aquilo que está tentando, Senhor, destruir. Quebra o espírito de miséria, o espírito de roubo, tudo que entrou para assolar a vida da tua filha. Tira agora, Senhor, mostra para ela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pastores, vamos orar aqui por trás. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu quebro em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, quebra todo engano, quebra, Senhor. Purifica agora os teus filhos. Purifica, Senhor. Santifica. Senhor, nós estamos tirando todo o poder legal que o inimigo assumiu. Nós estamos rasgando pelo sangue de Jesus Cristo. Os teus filhos vão ser libertos hoje. Em nome de Jesus, eu unjo, Pai, a unção quebra o jugo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, quebra agora, Senhor, quebra a maldição, toda a palavra, tudo que foi jogado como sentença, Senhor, quebra todo o peso que causou, tudo aquilo que trouxe tristeza, trouxe, Senhor, peso, seja curado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, traz, Senhor Jesus, a cura para o teu filho. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É só bater. Oh, meu Deus. Vou abrir. Fala, Senhor, eu estou quebrando esses altares. Entrar. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, vem. Começa a desfazer. Oh, meu Deus, nós estamos hoje buscando. Vem, Senhor, tira agora todo o poder legal que Satanás encontrou para destruir, para roubar, para matar, seja quebrado. Vem, Senhor, começa a iluminar os caminhos, começa a trazer a consciência. Purifica o teu povo, Senhor, santifica o teu povo. Oh, meu
meu Deus, vem agora e limpa, faz essa limpeza. Traz essa cura, traz essa libertação. Ninguém mais vai ficar debaixo de cativeiro. Oh Senhor, vem e resgata. Tira, Senhor, quebra os transtornos, a síndrome, Senhor. Quebra as malignidades, tudo aquilo que foi lançado como palavra maldita. Eu quebro o desfaço da tua vida. Oh meu Deus, vem e resgata e restaura o relacionamento, a vida. Oh aleluia. Oh vem Senhor Jesus, vem e restaura essas famílias. Faz nova todas as coisas. Tira o medo, tira a ansiedade. Tira em nome de Jesus. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, teu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, teu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia, levante as suas mãos e fala: Senhor, eu consagro a minha vida, eu consagro a minha família, eu consagro que a partir de hoje, Senhor, eu vou viver a reversão. E tudo aquilo que me amarrava, me prendia, me escravizava, eu estou liberado, porque eu tiro das mãos do inimigo todo o poder legal que tem contra a minha casa. Eu quebro essa maldição através da minha vida, Senhor. A minha família é alcançada através da minha vida, Senhor. A minha família vai ser curada, vai ser liberta. Foi assim com Gideão e foi assim com todo aquele povo. Me usa, Senhor, para ser esse canal. E hoje eu desligo agora tudo aquilo que me contaminava. Eu me desligo agora tudo aquilo que me fazia me afastar de ti. Hoje eu quero tirar todas as influências. Eu quero tirar tudo aquilo que me impede de viver o plano perfeito de Deus na minha vida. E eu declaro a minha vida consagrada ao Senhor, porque a partir de hoje o Senhor está me dando um novo coração e um novo espírito para viver como povo de Deus, o povo mais feliz da terra. Falei, eu sou resgatado para viver o melhor tempo da minha vida, em nome de Jesus. E o Senhor fala: eu os livrarei de todas as suas impurezas. Farei vir o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vocês. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe dareis um coração de carne, e porei dentro de vocês o meu espírito. Aleluia! Recebe esse poder que o Espírito Santo coloca na tua vida e te impulsiona para começar a viver esse novo tempo em nome de Jesus. E se você concorda e crê, diz glória a Deus. Amém, aleluia, glória a Deus. Dá um abraço no teu irmão e fala: o Senhor está fazendo coisas novas na nossa vida. Toda maldição, toda idolatria foi quebrada, e nós vamos começar a viver o melhor tempo em nome de Jesus. Amém? Declare assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus é
fiel. Vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia. Que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o seu Espírito Santo seja sobre a tua vida. Eu te envio. Vá em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Te amo em Jesus.